Olá, hoje eu preparei esse material para falar com vocês sobre a importância de pensar positivo. Eu acho que várias pessoas já ouviram falar, alguém dizendo para pensar positivo, ou pensa positivo que dá certo, mas eu queria discutir um pouquinho sobre o que tem por trás disso, de científico, né, o porquê que é importante pensar positivo. E aí eu também queria trazer uma técnica de PNL, de programação neurolinguística, para poder ajudar vocês a mudarem algumas estruturas neurais e alguns hábitos do cérebro de vocês também, ou a criar novos hábitos também, ok? Antes de falar sobre PNL, como que a gente colhe os benefícios de PNL, que é uma coisa muito simples, eu acho que é super importante cobrir alguns conceitos com vocês. Antes de começar a falar sobre PNL e os benefícios da PNL, eu acho que é super importante a gente cobrir alguns conceitos, como a diferença entre cérebro, mente consciente e mente subconsciente, e com isso a gente vai levar a gente à discussão da fisiologia dos pensamentos. Então, o que é um pensamento e o que acontece no nosso corpo quando nós temos um pensamento. E também entender qual que é a relação entre o pensamento e a nossa saúde, ok? Bom, primeiro vamos falar sobre o cérebro. O cérebro, como vocês sabem, é um órgão esponjoso que a gente tem na cabeça, né, composto aí de aproximadamente 100 bilhões de células neurais, né, ou os neurônios, que formam aí esse emaranhado, né, que são esses alvéolozinhos aí praticamente conectados uns nos outros. Mas se a gente fosse pegar uma lupa e olhasse essas conexões entre eles, a gente veria que, na verdade, eles não estão conectados, não estão ligados. Existe uma ponte, né, que conecta esses dois, que são esses lugares onde acontecem as sinapses, né? Então, é o final, digamos, de um braço de um neurônio e o começo do braço do outro. Então, é justamente nesse espaço entre esses dois neurônios que acontecem essas trocas de impulsos elétricos e químicos, né? Que são as sinapses que acontecem no cérebro toda vez que a gente pensa ou sente alguma coisa. Eu trouxe aqui, eu trouxe o desenho de dois neurônios para falar rapidinho, explicar o conceito de uma coisa muito interessante, que é a neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade é um campo da ciência, da neurociência, que estuda as transformações do nosso cérebro físico. Então, o nosso cérebro, ele se molda, ele muda o formato dele, o formato de algumas estruturas, de acordo com o que a gente pensa ou com o que a gente sente. Então, como que isso funciona? É muito similar a uma pessoa quando vai para a academia fazer exercício. Então, uma pessoa que começa a malhar, que não está habituada a isso, que começa a levantar peso, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade para levantar um peso no começo, mas com a repetição e com a prática constante daqueles exercícios, ela vai conseguir desenvolver músculos mais fortes, né? E vai conseguir levantar aquele peso com muito mais facilidade. Então, com os caminhos neurais, funciona exatamente da mesma forma. Então, se um determinado neurônio, um determinado agrupamento de neurônios responsável por um sentimento ou por um pensamento é ativado repetidas vezes, ele vai ficar mais robusto e vai ficar muito mais fácil ativar esse neurônio ou esse agrupamento, seja lá o que ele seja responsável. E aí, então, eu trouxe esse desenho só para mostrar que esse processo funciona, inclusive, se você ativa mais de uma área do seu cérebro simultaneamente. Você costuma, você vai, com isso, você vai gravar essas áreas, enrijecer essas áreas também simultaneamente. Então, o que isso vai provocar? Quando você ativar uma dessas áreas, é muito provável que você acabe ativando a outra, porque elas estão muito conectadas. Então, vamos lá, eu trouxe essa simplificação aqui desses dois neurônios, né? Vamos dizer que cada um deles é responsável por uma coisa, tá? Então, esse aqui é responsável pelo sentimento de tristeza, então toda vez que você se sente triste, você vai ativar esse neurônio, e esse aqui, digamos que é responsável pelo seu ex, ou pela sua ex. Então, toda vez que você lembrar do seu ex, da sua ex, da imagem dele, você liga, você acende esse neurônio. Se você faz isso, terminou um relacionamento, se sente triste frequentemente, está sempre pensando no seu ex, você está tendo um sentimento de tristeza, você está associando isso à imagem de uma pessoa, e você está fazendo isso repetidas e repetidas vezes, e com a prática disso, você vai fortalecer muito essas estruturas e você vai gravá-las no seu cérebro juntas. Então é muito provável que quando você pensar no seu ex, você vai ter pensamentos tristes, quando você tiver pensamentos tristes, você vai pensar no seu ex, e vice-versa. Então é assim que a neuroplasticidade funciona e é assim que o nosso cérebro se molda de acordo com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Tá? Então, só para recapitular, o cérebro é plástico, a repetição é que essa é a ferramenta que molda o nosso cérebro, né? Os pensamentos, eles atraem outros pensamentos semelhantes justamente por causa disso, porque eles foram gravados juntos. Os caminhos neurais mais robustos, eles vão ser acionados mais facilmente e mais frequentemente, o que acaba gerando um círculo vicioso. E por fim eu coloquei aqui, what you resist persist. Por quê? Porque da mesma forma que uma pessoa que está lá na academia, já praticando musculação há bastante tempo, já está com os músculos grandes, levantando um peso com facilidade, não existe um exercício que ela possa fazer para perder massa muscular. Então,
ela tem que simplesmente deixar de utilizar esses músculos por algum tempo. Então, essa pessoa, se ela ficar, sei lá, 6 meses sem fazer exercício, levantar peso, provavelmente os músculos dela vão diminuir de novo e ela vai voltar a ter dificuldade de levantar aquele peso. E com esses caminhos neurais funciona da mesma forma. Então, se você quer deixar de utilizar uma estrutura neural que é responsável por um determinado pensamento, por um determinado hábito, não adianta você ficar dedicando atenção àquilo ou ficar frustrado com você porque você tem aquele hábito ou pensa naquilo. Porque cada vez que você faz isso, você dedica mais atenção a isso. Então, você tem que simplesmente deixar isso passar. Por isso que quando a gente tenta fazer meditações do estilo de mindfulness, né, eles nos orientam a, se vier algum pensamento enquanto você está tentando manter sua mente vazia, simplesmente deixa ele ir e não se frustra por ele estar ali. Então funciona dessa forma, tá? Então agora que a gente já entendeu o que é o cérebro, eu quero discutir rapidinho o que é a mente. E aí para isso eu trouxe uma provocação rápida aqui que é: você já parou para pensar que quem você acredita ser, seus gostos e suas preferências são impulsos elétricos correndo dentro de um órgão e quando esses impulsos cessam você já não existe mais? Interessante, né? Bom, eu trouxe esse slide aqui com o iceberg justamente para tentar fazer uma analogia entre a mente consciente e a mente subconsciente. Então, dentro do nosso cérebro, dentro desse órgão esponjoso, digamos que nós temos dois sistemas operacionais instalados. O primeiro deles é a mente consciente. É essa que a gente está utilizando agora, enquanto está acordado. Como o próprio nome diz, a gente só utiliza essa mente quando a gente está acordado, quando a gente está consciente. Ou seja, ela desliga quando a gente está dormindo ou quando a gente está desmaiado, por exemplo. A mente consciente ela é responsável pelo quê? É a mente que julga, que vai classificar as coisas. Então, quando você conhece uma pessoa, quando você come uma comida, quando você visita um lugar, imediatamente você emite uma opinião para você mesmo, dizendo se você gostou ou não daquilo. E você manda isso, essa gravação para o seu cérebro. Então, ela é responsável por conhecer as coisas, julgar e classificar. E como que ela aprende? Ela aprende tendo acesso a novas informações. Então, a gente lendo um livro, assistindo um vídeo, enfim. É assim que a nossa mente consciente funciona. E uma particularidade da mente consciente é que ela só é o poder de processamento dela, que é muito limitado. Então, hoje a neurociência estima que a nossa mente consciente ela consegue processar só 40 bits de informação por segundo. Então, tudo que a gente sente com os nossos 5 sentidos, né, então pela visão, olfato, enfim, que a gente traz de informação para o nosso cérebro, isso é considerado um pedaço de informação. Então, quando você está ali trabalhando em alguma coisa, alguém chega para falar alguma outra coisa, então você fala, calma, uma coisa de cada vez, enfim. Porque a nossa mente consciente ela tem um poder de processamento limitado. E com a nossa mente consciente, mesmo estando acordado boa parte do nosso dia, a gente só toma com ela 5% das decisões do nosso dia. Porque todos os outros 95% são tomados com a mente subconsciente. Então, basicamente, só as coisas diferentes que acontecem no seu dia é que você para realmente pensar e decidir. Porque todo o resto você faz no piloto automático. Então, escovar os dentes, sair da cama, colocar o celular para carregar, ir para o trabalho, dirigir, tudo isso sua mente consciente já aprendeu a fazer e faz para você no piloto automático. Quer um exemplo de como que isso funciona e da interação das duas mentes? Então vamos lá. Quando você está aprendendo a dirigir, você está se dedicando a aprender essa nova atividade com a sua mente consciente. Então você fica lá conscientemente prestando atenção na atividade e repetindo aquilo para você. Então você repete aquelas instruções para você várias e várias vezes. Então você pensa, né? Não, então eu vou pisar na embreagem, engatar a marcha, depois eu vou soltando devagarzinho. Então você vai repetindo aquilo para você várias e várias vezes até você conseguir gravar aquilo. Você pode ver que quando você está aprendendo a dirigir, você fica super tenso, super focado naquela atividade, você tem que dedicar muita atenção para aquilo. O que acontece é que depois que você já praticou isso determinadas vezes, que você já teve a repetição suficiente para gravar no subconsciente, o subconsciente já aprendeu a fazer a tarefa para você e hoje ele faz sem que você tenha que dedicar nenhuma atenção para isso, quase nenhuma atenção. Então, tarefas como dirigir, escovar os dentes, tudo isso hoje você faz porque o seu piloto automático faz melhor do que você mesmo faria se estivesse prestando atenção. Tá? Então, isso é para mostrar para a gente como que a mente subconsciente é poderosa, o poder de processamento dela, né? Por isso que ela é essa criança com superpoderes, como eu costumo dizer. Porque ao mesmo tempo que a mente subconsciente ela é ingênua, eu costumo dizer que ela é uma criança de 5 anos de idade. Porque ela é uma criança, mas ela é super poderosa. E aí, como uma criança, como que uma criança aprende? Através da repetição. Então, uma criança, ela é ingênua. O que você conta para ela sobre Papai Noel, Bicho-Papão, ela acredita. E com a mente subconsciente é exatamente da mesma forma. Então, seja o que você trouxer para ela, bom ou ruim, ela vai aceitar, ela vai acreditar e ela vai gravar. E por isso a gente tem que ter consciência disso. Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente grava no nosso cérebro várias mensagens e paradigmas ruins que acabam limitando a gente de conquistar o que a gente quer na vida. Então a mente subconsciente é a que comanda o show,
é que comanda toda a sua vida, é responsável pelo seu corpo, pelos seus batimentos, pela respiração, inclusive é responsável por cuidar de você enquanto você está dormindo. Ela continua lá funcionando, tá? Apesar de ser essa criança de 5 anos ingênua, ela é super poderosa. Então, eu só trouxe essa comparação entre essas duas porque isso mostra para a gente através de qual delas a gente tem que agir para conseguir as transformações que a gente quer na vida, ok? E agora, antes de começar a falar sobre o pensamento e a relação do pensamento com o nosso corpo, com a nossa saúde, eu quero só trazer o conceito de homeostase aqui, que é a capacidade que o nosso corpo tem de se autorregular e de se autorregenerar. Né? Então, o nosso corpo ele tem 79 órgãos distribuídos praticamente no tronco e na cabeça somente, que juntos, cada um fazendo o seu papel, quando o corpo está em equilíbrio, eles cuidam do nosso corpo. Né? Então, eles fazem as transformações químicas no corpo para que a gente consiga manter a nossa vida. Se você se corta, o seu corpo vai lá, manda as células brancas para estancar o sangramento, formar a casquinha, regenerar a pele. Se você torce o pé, você pode deixar descansando ali alguns dias que ele volta ao normal. Se algum vírus ou bactéria entra no seu organismo, o seu corpo vai produzir anticorpos para se defender. Então, o seu corpo ele tem essa capacidade. Mas, para isso, ele precisa estar em equilíbrio. O que acontece é que algumas situações tiram o nosso corpo do equilíbrio dele. Uma dessas situações, por exemplo, que as pessoas costumam associar é o estresse. Mas o estresse não é necessariamente só uma coisa ruim. Então, eu vou explicar para vocês o que é o estresse e qual que é a fisiologia de uma situação de estresse no nosso corpo, tá? Então, imagina que você é uma gazela, que você está lá na savana, comendo a sua graminha, tranquila da vida, e de repente você avista um leopardo. Você tem aquele choque, né? Aquele pensamento, aquela situação de estresse imediatamente liberada no seu cérebro. Quando isso acontece, o que essa situação de estresse faz? Ela vai liberar algumas substâncias no seu corpo, no seu organismo, adrenalina, enfim, e uma delas é o cortisol. E o que o cortisol faz? Para você poder agir nessa situação de estresse, ele vai fazer o quê? Ele vai pausar o funcionamento dos seus órgãos, que estão no tronco, na cabeça, porque ele entende que agora isso não é prioridade. Você pode ver que uma pessoa, geralmente, quando ela está nervosa ou estressada, ela fala, não consigo ver isso agora, não tenho cabeça. Por quê? Porque o cérebro não está funcionando na capacidade normal dele. Né? E os outros órgãos do corpo também estão assim. Então, pausando o seu funcionamento, ela vai elevar o nível de açúcar do seu sangue, porque ela quer te dar, o cortisol quer te dar mais energia para lidar com a situação de estresse. Aumentando o nível de açúcar, ele também vai comprimir as veias do seu corpo e o seu sistema vascular, o que vai fazer o seu coração ter que trabalhar mais rápido também. E para que ele faz tudo isso? Para direcionar energia e sangue para os seus periféricos, para braços e pernas, porque ele entende que nessa situação de estresse, você precisa ou lutar ou correr, né, dessa preocupação ou dessa ameaça. Então, o estresse não é necessariamente uma coisa ruim. O estresse é uma coisa boa, é uma ferramenta boa da homeostase. Mas o problema é a repetição, porque a liberação do cortisol no nosso organismo de maneira repetida e prolongada é que traz e desenvolve as doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas. Então, imagina, você pausa o funcionamento dos órgãos do seu corpo frequentemente, você aumenta o nível de açúcar no seu sangue e você está comprometendo o seu sistema cardiovascular. Então, consequentemente, o que isso vai gerar? Doenças como diabetes, obesidade, hipertensão, todo tipo de doenças cardiovasculares. Pausando o funcionamento dos seus órgãos, isso vai gerar imunossupressão no seu corpo. Então, ele não vai conseguir se defender também. E também isso traz alterações do sono, de concentração, né, problemas como depressão, ansiedade. Então, é exatamente isso que um simples pensamento, uma situação de estresse, pode causar no nosso corpo, se for feita de maneira repetida e prolongada. Mas por que então a gazela consegue utilizar o estresse de maneira benéfica, né, e o ser humano não? Porque a gazela, depois que ela tem a situação de estresse dela, 2, 3 minutos depois, com sorte, ela escapa do leopardo, ela volta a ficar tranquila, comer a graminha dela e não se preocupar mais, não se estressar mais com nada. Mas qualquer pessoa hoje que faça parte da nossa sociedade atual está estressada e preocupada constantemente com uma série de fatores, né? Falta de dinheiro, relacionamentos, trânsito, transporte público lotado. Tem gente que se estressa quando o time de futebol perde, enfim. Né? Tem gente que se estressa e se preocupa com problemas de saúde. Então, imagina, olha o círculo vicioso que isso gera. Né? Então, por isso que é super importante a gente entender como que um simples pensamento, uma simples preocupação na nossa cabeça impacta negativamente e diretamente a nossa saúde. Tá? Então, agora que a gente já sabe como que o pensamento impacta a nossa saúde, e a gente já entendeu o funcionamento do cérebro, da mente, enfim, o que a gente precisa fazer, né, para mudar essa situação? Então, eu vou trazer agora essa técnica de PNL, né, mas antes de entrar na técnica, eu queria dar uma dica para vocês. A técnica não precisa que você seja um praticante de meditação para que ela funcione, mas eu recomendo fortemente que você comece a meditar o quanto antes. A meditação é um exercício para o cérebro.
Então, começar a meditar com frequência, nem que seja 5, 10 minutinhos por dia, vai fazer com que você tenha uma clareza dos seus pensamentos, uma consciência dos seus pensamentos fantástica. Então, quando você você vai se pegar pensando coisas negativas, você vai abandonar e deixar aquele pensamento para lá e vai focar só em pensamentos que você queira focar. Então, a meditação vai te ajudar a ter essa consciência e vai deixar o seu cérebro e a sua consciência super afiada. Então, hoje existem várias técnicas, vários tipos de meditação, com certeza alguma delas funciona para você. Né? Hoje, se você sentar no seu sofá e ficar alguns minutos olhando uma paisagem ou olhando o seu gato dormindo, por exemplo, você já está meditando. Né? A ideia é você limitar as entradas de informação no seu cérebro para que você consiga meditar e relaxar, tá bom? Então, meditem, é uma coisa muito boa. E, finalmente, vamos então à prática de PNL. Então, PNL, ou Programação Neurolinguística, né, esse conjunto aí de ferramentas e técnicas que foram desenvolvidas para que a gente consiga conversar com a nossa mente e mudar algumas chavinhas, né, e fazer algumas transformações lá de maneira, digamos, mais fácil, que não leva tanto tempo. Tá? Então, a técnica que eu trouxe hoje chama Script. Então, no que consiste essa técnica? Lembra que eu falei que o subconsciente ela é uma criança de 5 anos? Então, geralmente, uma criança de 5 anos ainda não é alfabetizada, ela não sabe se comunicar de maneira verbal. Então, para você conseguir expressar para uma criança, ensinar ela, você precisa ensinar através do sentimento. E é assim que a mente subconsciente funciona. Então, o que você vai fazer com essa técnica Script, tá? Primeiro, você vai se dedicar a tentar identificar quais são os pensamentos negativos ou paradigmas que você tenha. Então, você pode dedicar alguns dias a essa parte do processo, pode anotar isso com um caderninho ou com um celular. Sempre que você se pegar pensando ou sentindo alguma coisa negativa, anota. Você vai se espantar com a quantidade de coisas que você pensa ou sente negativamente todos os dias, né, e com a recorrência desses pensamentos. Depois que você listou todas essas coisas, você vai ter que identificar qual que é o sentimento que elas geram em você. Então, se esses pensamentos negativos eles geram o que em você? Sentimento de frustração, de medo, de impotência. Você precisa identificar isso para entender o que eles estão causando no seu cérebro, qual é a mensagem que eles estão gravando. Com isso, você vai escrever 5 ou 6 frases que vão contrapor o que esses sentimentos negativos estão dizendo para você. Então, um exemplo, tá? Se você é uma pessoa que, por exemplo, percebeu que você pega constantemente frustrado ou chateado com você mesmo porque você não consegue se manter na dieta ou ir para academia, enfim. Então você vai escrever algumas frases do tipo: eu adoro ir para academia, eu adoro fazer exercícios, eu adoro me manter saudável, eu me alimento muito bem, eu sou saudável. Frases de preferência que estejam no presente, né, que comecem com eu sou, com eu posso, eu tenho, né, que vão gravar mais fácil essa ideia no seu subconsciente. E de preferência que evitem qualquer tipo de terminologia negativa. Então, evitem palavras não, nunca, né? E gravem essas frases o mais curta possível no presente. E a ideia é vocês identificarem qual é o sentimento que essas frases positivas vão gerar em vocês também. Então, agora, o segredo para a gente gerar essa mudança é repetição. Depois de ter gravado essa frase, que você pode fazer com o seu celular, enfim, a ideia é escutar isso o maior número de vezes que você puder. Você pode colocar isso e escutar enquanto você realiza suas atividades, né, rotineiras, enquanto você vai para academia ou faz as tarefas da casa, mas também existem alguns momentos que são muito bons para que você escute isso, que são os momentos em que a sua mente consciente ou está desativada ou ainda não está completamente operacional. E quando são esses momentos? À noite, quando você está quase pegando no sono, enquanto você dorme, né, toda noite, quando sua mente consciente está desligada, e de manhã, logo depois que você acorda, enquanto você ainda não acordou completamente. Esses momentos são ideais para você escutar essas frases. Se vocês fizerem esse processo, eu garanto que dentro de 7, 10 dias vocês vão se surpreender notando algumas coisas novas, habilidades novas que vocês não vão saber explicar da onde que aquilo apareceu. Tá? É muito fácil e não custa nada essa técnica de PNL, qualquer um pode colocar isso em prática e começar a colher os benefícios, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje, nesse vídeo. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar isso com vocês. Se vocês colocarem isso em prática, começarem a colher os benefícios, ficarem felizes e empolgados com isso, compartilhem para outras pessoas também. Muito obrigado e sinta positivo.